Olá, meu nome é Alexandre Pirangi de Souza, eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas, lotado na Faculdade de Estudos Sociais no Departamento de Administração. Por formação, eu sou administrador de empresas, também pós-graduado em nível de especialização em marketing empresarial, tenho mestrado em engenharia de produção. Atualmente eu sou aluno do doutorado em administração pelo CPAD da UFMG em Minas Gerais. Okay? A disciplina que eu vou trabalhar com vocês neste módulo chama-se Inovação Organizacional. É uma disciplina muito importante dentro do curso de administração que trabalha especificamente a inovação dentro das organizações. Por que isso é importante? A administração, preocupando-se em trabalhar inovação dentro das organizações, e que organizações são essas? São organizações que podem ser públicas ou privadas. A administração, ela é uma ciência que demanda algumas ações básicas ligadas ao quê? Ao planejamento, à organização, ao comando, ao controle e à coordenação de algumas ações. Não é muito importante frisar que dentro da administração algumas avaliações são necessárias, por exemplo, quanto ao aspecto social das organizações, ao comportamento, quanto às questões econômicas, quanto às questões técnicas. E quando a gente está falando de inovação, é muito importante que nós não confundamos inovação com invenção. Inventores são pessoas que criam coisas pontuais, por exemplo. E dentro da administração é muito comum que nós encontremos pessoas que pontualmente criam determinadas situações ou implementam determinados projetos, aqueles que nós podemos chamar de profissionais de um projeto só. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de algo mais latente, de algo mais perene, de algo que, na verdade, possa deixar um legado para as organizações. Então, quando a gente está falando de organização, a gente não pode esquecer que ela demanda 4 situações básicas. Antes de chegarmos na inovação, a gente tem que perceber o quê? A gente tem que estar com a nossa mente preparada para perceber as oportunidades. Depois de perceber as oportunidades, nós temos que ter uma ideia. E essa ideia, ela tem que ser colocada de forma criativa. Então, entra a criatividade. E por fim, a inovação. A inovação está ligada à implementação, a colocar isso em prática. Então, nós não podemos perder de vista que as organizações, elas estão inseridas num ambiente de constante mudança. E essas mudanças, na verdade, elas estão ligadas a 2 coisas básicas: a questão de produto, a questão de processo, né? Então, assim, as organizações, elas podem inovar, em princípio, desta forma, tanto colocando produtos novos, tanto renovando alguns produtos que elas já tenham no mercado, ou, na verdade, na sua forma de gestão, nos seus processos como um todo. Outra coisa importante a se destacar são os novos entrantes, quer dizer, novos concorrentes, organizações que, na verdade, estão inseridas no mercado, e esse mercado está o tempo todo suscetível ao aparecimento de novos concorrentes. Uma outra coisa interessante a se observar é o perfil demográfico. Nós temos, na verdade, um país, nós temos uma situação de mundo, muito se fala na globalização. E que essa tal globalização que nada mais do que a abertura dos mercados. Então, qual é o meu público-alvo? Qual é o meu mercado hoje? O meu mercado, na verdade, ele está a um clique. Eu posso, na verdade, estar negociando com qualquer lugar do mundo através de um clique. Por quê? As organizações, elas passaram a ter visibilidade depois desse fenômeno, depois desse acesso a tanta tecnologia. Então, o meu mercado, na verdade, o meu público-alvo, ele passa a ser todo e qualquer lugar que tenha, na verdade, acesso ao meu produto ou ao meu serviço. Quer dizer, em eu tendo visibilidade, eu posso, na verdade, o mundo, o quintal do mundo, na verdade, é o meu público-alvo. Então, eu tenho que, na verdade, ter essa dimensão de quão importante é essa questão demográfica para que eu delimite as ações e como eu vou posicionar meus produtos ou os meus processos, em princípio, para atender o meu público-alvo. E eu não posso também deixar de levar em consideração que as organizações, elas são suscetíveis a sofrer influências do ambiente externo.
Então eu tenho que ter esse tipo de preocupação, tanto com o ambiente interno quanto com o ambiente externo. Então, conhecer essas minhas... A gente poderia até utilizar uma outra ferramenta, que com certeza vocês já devem ter visto em outra disciplina, que chama-se a análise SWOT, né? Que é observar as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças. As minhas forças e as minhas fraquezas, que estão ligadas ao meu ambiente interno, e as minhas oportunidades e ameaças, que em princípio estão ligadas ao meu ambiente externo. Então, assim, estar de olho nisso faz com que a minha empresa esteja competitiva ou não. Eu tenho que estar ligado nessas variáveis. Uma outra coisa que não pode se deixar de levar em consideração é a questão da sobrevivência da minha organização. Quanto mais estática ela está, quanto mais parada ela fica, ela corre mais risco de, na verdade, ser alcançada por outra. Então ela tem que estar em constante movimentação, atenta, na verdade, ao que ela está fazendo aqui, neste momento, e aonde ela pretende chegar no futuro. Por quê? Como nós estamos falando de muitas organizações que trabalham com tecnologia, por exemplo, e essa pode ser uma que nós utilizamos como exemplo, organizações que trabalham com tecnologia, elas são muito suscetíveis à obsolescência, à volatilidade. Então, elas têm que estar o tempo inteiro, por exemplo, observando que tecnologias poderão seus produtos sofrerem. Podemos citar como exemplo, talvez alguns de vocês até recordem, do videocassete. O videocassete era um aparelho que se utilizava para assistir filmes. Com o passar do tempo, as organizações que não perceberam que aquelas fitas VHS poderiam, na verdade, ser transformadas em uma outra tecnologia, quer dizer, diminuía o armazenamento, diminuía, inclusive, ou melhorava a qualidade, essas organizações elas foram sendo suprimidas e hoje desapareceram. Quer dizer, outra parte da cadeia, que eram as locadoras de vídeo, que utilizavam-se disso, elas por conseguinte foram morrendo no decorrer da cadeia. Por quê? Porque não perceberam que uma nova tecnologia estava sendo introduzida no mercado e substituindo a que estava vigente para o momento. Um outro exemplo que nós podemos utilizar, por exemplo, é a questão do telefone celular, que durante muito tempo a função dele qual era? Era somente falar alô. E hoje, na verdade, o que menos se faz é comunicação falada pelo telefone. Mas o telefone passa a ser o que hoje? Um elemento como agenda, ele é utilizado como, na verdade, alarme, aparelho de som para você ouvir, ele é utilizado para navegação, ele é utilizado para comunicação, por exemplo, através das redes sociais, como WhatsApp, como Facebook, como Twitter, Snap, enfim, Snapchat, todas essas ferramentas que em princípio estão à nossa disposição, mas que num dado momento precisavam ser percebidas por um outro organismo chamado P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, assim, organizações que se prezam preocupam-se muito com a questão da pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque isso vai facilitar a percepção de que tipo de inovação ela deverá conduzir ou deverá conduzir o seu negócio para perceber, tanto na questão interna quanto na questão externa. Então, assim, estar competitiva é palavra de ordem para uma organização. E essa disciplina, ela na verdade vem trabalhar isso através de 5 etapas que nós dividimos aqui. A primeira etapa vai falar da introdução. Depois nós vamos dividir em 4 unidades que eu já vou descrever para vocês. Então, é salutar que vocês façam bom uso do material e observem como ele está disposto dentro do ambiente, ok? Então, dentro do que nós, passando agora desse primeiro momento introdutório, é interessante que vocês observem que na unidade 1 nós vamos estaremos trabalhando conceitos fundamentais de inovação organizacional. Percebam que esse material foi montado, foi construído com todo um cuidado para que vocês tenham um caderno de atividades, para que vocês tenham links que vão suportá-los, e aí façam sempre a leitura do material para que vocês tenham a oportunidade de conhecer com profundidade aquilo que nós vamos estar trabalhando. Então, na unidade 1, mais uma vez, conceitos fundamentais de inovação organizacional. Depois nós vamos para a unidade 2. A unidade 2 vai trabalhar
modelos e teorias sobre mudança organizacional. Em seguida, nós vamos para a unidade 3, e essa unidade vai trabalhar as estratégias de mudança organizacional. Por fim, nós vamos chegar na unidade 4, e essa unidade vai trabalhar a relação e a diferença entre os termos de inovação e criatividade. É interessante que vocês, para que nós alcancemos o objetivo da disciplina, que vocês façam mais uma vez bom uso desse ambiente virtual. Que vocês naveguem, que vocês leiam um caderno de estudos, que vocês participem ativamente dos fóruns de discussões, não percam as datas limite para a postagem destas atividades, de forma que vocês possam aproveitar ao máximo aquilo que o ambiente te proporciona. Não esquecendo de que qualquer dúvida que tenham, podem, em princípio, me acionar através dos fóruns, através das mensagens, e nós estaremos à sua inteira disposição para dirimir toda e qualquer dúvida. Então, mais uma vez, reforçando, não percam os prazos para as atividades, aproveitem o que de melhor temos a oferecer nesta disciplina e, assim, interajam o máximo que puderem. Por fim, dentro desta primeira aula introdutória, eu lhes peço que façam o seguinte: realizem a leitura das duas primeiras unidades, não esquecendo de explorar os links que estão disponíveis nestas duas unidades. Depois, reúnam-se, dividam-se em equipes de 5 alunos e, por conseguinte, leiam, escrevam um texto de no máximo 2 laudas, ok? Observando o seguinte, relatando exemplos de organização, de inovação organizacional que vocês tenham percebido na cidade onde vocês moram. Então, relatar exemplos de inovação organizacional de alguma organização que vocês tenham visto em sua cidade, que pratique isso, que inove de alguma forma, seja através de produto, seja através de processos ou seja da sua forma gerencial. Estejam atentos, leiam o material com atenção e mãos à obra. Caçem, observem, relembrem, saiam à procura de organizações que vocês percebam em suas cidades, que na verdade trabalhem algumas dessas vertentes. Inovação organizacional, seja em produto, seja em processo ou seja na sua forma gerencial. Desejo a todos vocês muito sucesso e bons estudos.